Eu acho que em algum momento da sua vida, você já viu, já observou a situação de pessoas em outros continentes, ou talvez até aqui no Brasil, de crianças com tanta fome, que elas são incapazes de mastigar um alimento que derem a ela para poder se alimentar. Essas crianças precisam de alimento, precisam ser nutridas, mas elas não conseguem, pelos meios naturais, se alimentar mais, de tanta fragilidade. Aí então a gente vê as assistências sociais recolhendo essas crianças, e há um processo de alimentação, primeiro venal, depois oral, ainda só com líquidos, devagarinho, até que a criança vai começando a se nutrir, e aí então muitas delas conseguem ser recuperadas, e elas conseguem ter uma vida minimamente saudável. A sensação que eu tenho é que nós somos crianças assim. Às vezes nós não conseguimos sequer nos alimentar. Nós estamos tão fragilizados espiritualmente que a gente não tem vontade, não tem coragem, não sabe nem por onde começar a ler a Bíblia. Nós somos incapazes de nos aproximar e de nos alimentar. E aí, então, de alguma maneira, Deus coloca você em contato com um programa como esse, que prepara o alimento de maneira que você consiga absorver e ir se alimentando espiritualmente aos poucos, até a hora que você vai chegar um momento onde você vai conseguir se alimentar por você mesmo. Aí você vai ler a Bíblia, você vai estudar, você vai conhecer e vai entender o poder da palavra de Deus para transformar famílias, para transformar pessoas, para terem a sua vida passada assim por uma revolução mesmo, uma metamorfose completa de alma, de essência. E a Bíblia tem esse poder. Eu sei que talvez hoje você não creia nisso, ou talvez a sua fé seja muito pequenininha, talvez você não consiga entender a dimensão daquilo que Deus sonha para você. Não tem problema. Vá se alimentando devagarinho aqui com a Novo Tempo. Vai chegar um momento onde você vai começar a ler a Bíblia, a estudar, a buscar, a pesquisar, e aí então você vai conseguir se alimentar e vai descobrir os planos e os sonhos que Deus tem para você. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do poder de Deus, o poder de um Deus extraordinário que ama você, que se preocupa com seus filhos, se preocupa com a sua família, entende a sua dor, entende as razões pelas quais você peca, compreende as suas fragilidades, compreende as suas limitações e ainda assim o ama. E ama de maneira incondicional. O nosso Deus, ele se apresenta na Bíblia como um Deus apaixonado por cada um de nós. E o primeiro texto que eu gostaria de abrir com você, se você tem aí a sua Bíblia, você sabe, aqui não está escrito adoração, você deve sempre acompanhar o programa com a Bíblia na mão, papel e caneta, anotando os textos, sublinhando os textos, muito importante isso. Primeiro texto, então, de hoje, Gênesis 1, verso 3. Um verso bastante conhecido, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse verso ele ficou muito conhecido na língua latina, que diz mais ou menos assim: Dixit Deus, fiat lux, et lux, facta est. São poucas palavras, mas que representam tudo. Aliás, se você crer no Gênesis, em Gênesis 1, você não terá dificuldade para crer em todo o resto da Bíblia. Deus disse, e as coisas passaram a acontecer. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que isso significa? Que Deus é criador. Ele cria a partir do nada. Eu e você, o gênio humano, para poder criar qualquer coisa, precisa de matéria pré-existente. Tudo o que nós elaboramos, criamos, ela vem de uma matéria que já existiu e que não fomos nós que criamos. Deus não. Deus fala e as coisas acontecem. Que poder, hein? Deus fala e as coisas surgem. Ele disse, haja luz, e a luz simplesmente apareceu. Deus tem esse poder de falar e as coisas acontecerem. Você e eu não temos, mas Deus tem esse poder.
E hoje Ele estende a mão para você e para mim e diz assim: filho, acredite em mim. Uma palavra minha destrói todos os planos de Satanás. Uma palavra minha e eu restauro a sua vida. Uma palavra minha e o vício desaparece. Nós precisamos voltar a acreditar no poder da palavra do nosso Criador. Um outro texto que acredito que confirma, inclusive, a literalidade do livro de Gênesis, está no Salmo 33. Bem no meio da sua Bíblia você encontra o livro de Salmos, o Salmo 33. Nós encontramos do verso 6 a 9, versos importantes concernentes a essa questão, de nós ouvirmos a palavra de Deus como fonte de poder. Salmo 33, versos 6 a 9 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Nós encontramos aqui em Davi, no Salmo 33, a confirmação da literalidade do livro de Gênesis. Algumas pessoas querem acreditar que Deus usou a evolução e os seus milhões de anos como processo criativo, mas não era nisso que Davi cria. Davi disse: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército deles pelo sopro da sua boca. Aqui ele diz assim: pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O poder da palavra criativa de Deus. Se entendeu? Fala-se e as coisas acontecem. Nós precisamos acessar esse poder. Não para que de alguma maneira venhamos a tirar alguma vantagem dele, porque não é isso. Deus não se permite manipular por nenhum de nós. Obviamente que não. Mas humildemente eu e você podemos pedir: Senhor, Tu tudo podes. O Senhor está vendo nossa angústia em casa, o Senhor está vendo o nosso sofrimento e nós não temos mais o que fazer. A gente não sabe fazer outra coisa a não ser sofrer. O Senhor que pela palavra criou e tudo se fez, derrama uma palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida do meu amigo, sobre a vida do meu filho, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Abra sua Bíblia agora no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, nós encontramos mais uma vez a palavra do Senhor apresentando algo importante para você e para mim. Hebreus, nós encontramos assim: ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha que interessante. Deus, ele tem essa capacidade de colocar um inimigo sobre o estrado dos teus pés. Deus disse isso, Deus fala sobre isso, e ele declara sobre você bênção ou maldição. As pessoas, elas acabam, às vezes, não acreditando ou não querendo acreditar que existe, além da realidade que nós podemos ver, tocar, cheirar, sentir, existe uma outra realidade, que é o conflito entre o bem e o mal. Muitas das coisas que nós passamos têm a ver com esse grande conflito. Forças antagônicas estão movendo a minha vida e a sua vida. Nós somos influenciados para o bem ou para o mal o tempo todo. Nós sofremos ou nós temos alegrias, e essas angústias, elas provêm desses dois lados. E quando nós entendemos que Deus nos ama, que Ele é onipotente e que Ele observa cada detalhe da nossa vida, nós podemos compreender que talvez a solução para os nossos problemas não esteja nas nossas mãos. Talvez esse seja o primeiro passo para a transformação da nossa vida.
Sabe por que eu falo essas coisas? Porque eu não sei para quem eu estou falando. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem em uma das rádios Novo Tempo no Brasil. Talvez você esteja aí acessando a internet enquanto faz alguma coisa, ouvindo a programação. Mas pare para pensar na sua vida, nas suas mazelas, nas suas angústias, nos problemas insolúveis da sua existência. O apelo e o convite que eu faço a você é, querido, por favor, pare de confiar em você, pare de tentar você mesmo responder às suas próprias ansiedades, confie em Deus e Ele tudo fará. Eu e você precisamos desenvolver isso, confie em Deus, entregue. A sensação que eu tenho é que quando a gente ora, a gente diz que entrega o problema para Deus, mas não entrega. A gente diz que confia, mas na verdade não confia. A gente termina de orar e sai tentando resolver o problema. Calma. Esse problema que você vive nesse momento, Deus já conhece muito antes de você vir à existência. Esse problema não pegou Deus de surpresa. Então tenha paciência, acredite no poder da palavra do Senhor. Agora o livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nós encontramos a força da palavra. 1 João 1 a 4 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, a palavra aqui para verbo, que a palavra é logos, que é palavra. Então, no princípio estava a palavra com Deus e a palavra era Deus. Jesus é apresentado como o verbo, a palavra, porque todas as coisas foram criadas por Jesus. Foi Cristo que falou e as coisas aconteceram na criação. Verso 2 diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o Criador pelo poder da palavra. Você se lembra que quando Jesus veio aqui a essa terra, ele também falava e as coisas aconteciam? Jesus falava e tudo se resolvia. Simples assim. Simples. Jesus dizia: pega o teu leito e anda. Palavra. Por que Jesus tinha tanto poder na palavra? Por que ele falava como quem tinha autoridade? Porque ele de fato a tinha. Quando Jesus Cristo falava, não eram apenas os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época que silenciavam. Os demônios se calavam. O silêncio acontecia no mar, no vento, porque Ele é o autor de toda a criação do universo. Ele criou anjos bons que se rebelaram e se transformaram em demônios. Mas Ele tem autoridade porque Ele é o Criador. Veja a confirmação disso em Mateus, capítulo 8, no verso 8. Mateus 8, verso 8 diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Uma palavra, só uma palavra. E o meu servo ficará são. Você percebeu que o centurião lá de Cafarnaum, ele entendeu quem era Jesus e o poder da sua palavra. Por que nós cristãos muitas vezes não acreditamos nisso? Por que nós não conseguimos acreditar que Deus fala, que Jesus fala e as coisas acontecem? Você sabe que tudo na vida é um processo. A gente precisa de processos para amadurecer, para crescer, para se desenvolver. E não há nada de errado com processos. Deus fez muitos milagres através de processos. Você vai dar 7 voltas ao redor do muro de Jericó. Você vai se banhar 7 vezes. Olha, você vai pegar agora, vou fazer o lodo, vou untar os seus olhos e agora você vai até o tanque de Siloé, lava que você vai enxergar.
Não há nada de errado com processos, a vida é um processo, ok? No entanto, se Deus quer, Ele fala e quebra todo o processo. Ele exclui o processo e as coisas passam a existir naquele momento. Uma palavra, Senhor, e o meu servo ficará são. Uma palavra. O Senhor não precisa ir até a minha casa. O Senhor não precisa ficar debaixo do meu teto. O Senhor fala aqui e eu sei que lá irá se cumprir. Que fé é essa? Fé de um gentil, fé de um romano. Mas ele acreditou verdadeiramente em Jesus. Você acha que esse centurião não vai estar no céu? Ah, querido, o nosso problema é que mesmo batizados, mesmo frequentando a nossa denominação religiosa, nós não temos essa fé. Você acredita que Deus pode pronunciar uma palavra a respeito do seu filho? Ele pode verdadeiramente ficar são, curado? Jesus não precisa descer do céu até a sua casa, Ele fala e as coisas acontecem. Ao longo do meu ministério, eu conheci pessoas, não muitas, mas conheci algumas pessoas, que estavam viciadas em algum tipo de droga e clamaram ao Senhor. E depois da oração, elas nunca mais tiveram vontade de usar qualquer droga. Que poder é esse? É o poder da palavra. Agora veja o Salmo 17, verso 4. Aqui nós encontramos um conceito interessante também a respeito do poder da palavra. 17, verso 4. Salmo 17, no verso 4, diz: Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Veja, quanto ao trato, Davi falando, a maneira dele lidar com os homens, pelo poder da palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. A palavra do Senhor serve para proteger, para curar, para criar. Mas você precisa entender que o fato de Deus falar e todo esse poder criativo, Deus fala e as coisas acontecem, é exatamente o mesmo poder desse livro. Desse livro. E aqui você começa a entender algumas coisas. A Bíblia tem exatamente o mesmo poder daquilo que Deus falava. Essa é a palavra escrita de Deus. Que diferença há em um chefe, um líder, dar uma ordem por telefone ou por e-mail? Que diferença há? É o mesmo autor, por isso tem a mesma autoridade. É por isso que esse livro precisa ser estudado. É por isso que Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Uma vez que eu e você entendemos biblicamente o poder da palavra falada de Jesus, o poder da palavra falada de Deus, nós precisamos projetar todo esse poder para esse livro. Esse livro foi tentado, ou tentaram destruir esse livro por muitos séculos. Tentaram esconder esse livro. Talvez você não saiba, mas esse livro foi acorrentado em masmorras, escondido das pessoas. Isso foi uma ação direta do diabo para nos afastar do poder da palavra do Senhor. Esse livro, à medida que você for lendo esse livro, à medida que você de maneira sistemática for lendo as páginas desse livro, você terá o seu coração transformado. A sua maneira de entender o mundo será modificada. Você vai começar a perceber que o seu coração não é mais o mesmo. A sua maneira de pensar será outra. Por isso é que Satanás enche tanto a sua vida com tantos afazeres, para que você não tenha tempo, para que você não tenha vontade. A nossa vida ela é completa de excitação o tempo inteiro. Nós temos a vida completamente alucinada para que haja uma falsa percepção de que a leitura de qualquer livro, sobretudo a Bíblia, é algo monótono,
é algo sem graça, querido. A sua vida passará por uma metamorfose total e plena, apenas pela leitura desse livro. Às vezes eu vejo pessoas que leem tanto, e elas colocam nas redes sociais: terminei esse livro, agora comecei esse livro é extraordinário, não gostei desse livro, esse livro é muito bom, com exceção desse capítulo que eu não concordo. Agora, eu fico pensando, se essa energia toda fosse canalizada para a palavra de Deus, quem seria essa pessoa hoje? Se ela colocasse todo o seu tempo, toda a sua intelectualidade em cima desse livro, quem seria essa pessoa hoje? Que conceitos ela teria mudado na sua mente? Que estilo de vida ela teria agora? Que valores seriam prioritários na sua existência? Você e eu precisamos definir que o poder da palavra falada, criativo, irrestrito de Deus, encontra-se aqui dentro, nesse livro. E ele está aí na sua casa. Você tem o poder de Deus junto de você. Querido, talvez você nunca tenha tido a oportunidade, o desprazer de viver situações onde haja manifestação demoníaca, literal, presente, uma pessoa endemoniada. Mas sabe qual é a primeira coisa que acontece? A Bíblia se fecha. Primeira coisa. Porque aqui tem poder. Aqui tem poder. Não porque haja qualquer tipo de misticismo dentro do cristianismo. O que eu estou falando é da literalidade do escrito sagrado inspirado por Deus para a transformação de vidas. O último verso que iremos ler está no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, verso 17. Aqui nós lemos assim: portanto, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Como que você faz para uma velha criatura se tornar nova criatura? Que poder é esse? Que milagre é esse? Eu me lembro da história de um amigo do Betão, lá de Curitiba. Ele foi líder na igreja que eu era pastor. O Beto é uma boa pessoa. Se você conhecesse o Beto, você ia gostar dele. Sério nas coisas sérias, mas sempre sorrindo. O Beto tem 3 filhas, casado. E o Beto vivia no bar, sinuca e cerveja. Vivia lá. Sabe aquele homem que deixa as filhas, a esposa na igreja e vai para o bar? Na hora certa, volta, pega as filhas, pega a esposa, vai para casa. A vida dele era do bar para o trabalho, casa, bar, trabalho. Quantas vezes as filhas sentiram um hálito de bebida na boca do pai? Mas sabe, aquela igreja lá no Rio Verde, lá em Colombo, na grande Curitiba, um dia as filhas iam cantar lá na igreja. E elas imploraram para o pai: pai, vem assistir a gente, vem assistir a gente. E ele foi assistir as filhas cantando. Ali ele chorou. E ali ele passou por um poder transformador. Nova criatura. Nova criatura. Conversando dentro do carro do Beto, ele dizia assim: pastor, o senhor me vê hoje, o senhor não acredita quem eu fui. Eu tinha raiva de crente, eu não suportava isso, para mim era um absurdo. Eu tinha vergonha de parar o carro em frente à igreja, deixava ali as minhas filhas, minha esposa e me mandava.
Hoje é um líder de igreja. Sabe o que é isso? O indivíduo que coordena, o indivíduo que lidera, o indivíduo que faz avançar a igreja, que prega a palavra de Deus, que estuda a Bíblia com outras pessoas. Querido, como pode um indivíduo que vivia de bar em bar, de cerveja a cerveja, como que pode um indivíduo ter a vida transformada dessa forma, nessa intensidade? Sabe o que é isso? É o poder da palavra, amigo. É o poder da palavra de Deus. Um Deus que ama, um Deus que conhece e um Deus que sabe quem é você. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você quer ser uma nova pessoa? Você quer ter uma nova vida? Você quer ter vida em abundância? Você olha assim para a sua vida e vê que nada faz sentido, que você só sofreu e fez outras pessoas que você ama sofrerem. Você precisa ter a sua vida transformada e você sabe que isso é impossível. Então, querido, eu quero lhe apresentar a palavra do Senhor. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro transformou a vida do Felipe Valente, que vai cantar daqui a pouco. Esse livro continua mudando a vida de pessoas. Esse livro, não outro. Você quer agora, nesse momento, pedir ao Senhor: Pai, me ajuda? Pai, por favor, o Senhor vê a minha vida como folhas de outono. E é assim que eu me vejo, jogado, fraco, frágil. Eu não consigo nem acreditar no que esse pastor está falando. Eu preciso de uma solução e eu nem sei se a solução é o Senhor. Talvez você seja como aquela criança incapaz de se alimentar, de tão fraca, de tão frágil. Querido, esse é o momento de você falar: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me pega em seus braços. O Senhor consegue me trazer segurança. Eu não aguento mais ir de um lado para o outro. A minha fragilidade é maior do que a minha esperança. Transforma a minha vida. Faça com que eu me torne uma nova criatura hoje. Me alcance na minha lágrima e na minha falta de fé. Diga isso e você será abraçado pelo seu Criador. Olhando o tempo fora do lugar, com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel
papel de pão. E é fácil descansar nessa condição. Pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. É assim que você se sente? Como uma folha de outono levada de um lado para o outro? Como um filho sem dono, perdido, sozinho? Você não tem forças para nada, é levado de um lugar para o outro. Você já tentou tantas coisas e nada deu certo. Você buscou tantas coisas e nada aconteceu. Querido, você não está assistindo ou ouvindo esse programa por acaso. É o seu Criador falando contigo. É o seu Criador assoviando no seu ouvido, dizendo: filho, pare de sofrer. Pare de ficar tentando achar respostas que você nunca vai encontrar, tentando achar caminhos que não existem, portas que na verdade são paredes. Quando nós nos entregamos frágeis nas mãos do Senhor, Ele nos alimenta, Ele nos alcança, Ele transforma e reverte qualquer situação humana. Era impossível o leproso ficar curado, era impossível o cego enxergar, era impossível o coxo andar, era impossível aquela mulher ser curada do seu fluxo de sangue. Não era certo um judeu falar com uma samaritana. Não era certo curar gentios. Não era certo proteger uma prostituta. Jesus quebra qualquer barreira e pelo poder da palavra criativa de Deus, assim como Ele criou esse mundo, Ele pode recriar você e a mim. Já imaginou? As pessoas sendo incapazes de reconhecer você, mudou para melhor, foi transformado. É tudo o que você quer, amigo. É tudo o que você deseja. E é tudo o que Deus quer. Dê uma chance a Deus. Dê uma chance a Deus. Você já deu a chance para a faculdade, para a psicanálise, você já deu chance para a filosofia, você deu chance para tudo. Dê uma chance a Deus e Ele vai transformar a sua vida. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, por favor, alcance esse filho, essa filha tão frágil.
eles se sentem órfãos, não entendem o Senhor ainda como um Pai de amor que abraça todo instante da vida. Mas o Senhor entende a fragilidade deles. Que eles se permitam agora, Pai, ser alcançados pelo Teu Santo Espírito. Que as lágrimas deles se misturem com Teu sangue. E que então a salvação seja realidade na vida deles. Eu os entrego agora em Tuas mãos, Senhor, certos de que eles estão nas mãos mais lindas e carinhosas do universo. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.